pessoal, para quem não conhece, a Rosane é graduada em administração de empresa, especialista em educação. Ela tem a experiência aí corporativa na área do marketing de recursos humanos e atualmente a Rosane é coordenadora de projetos na UGAF, com uma contribuição muito rica a todos nós. Então, ela traz o tema para nós sobre gestão de processos e gestão de projetos, que starta então aí as nossas falas aí nessa manhã na jornada, ok? Rosane, obrigado pela sua disponibilidade, viu? Obrigada, Gabi. Pessoal, eu gostaria aqui de compartilhar aqui um roteirozinho que eu fiz dessa conversa que a gente vai ter agora. Tudo bem para vocês? Posso compartilhar? Eu vou começar aqui falando um pouquinho de mim. Eu sou mineira, caçula, uma família grande, 9 filhos. Estudei escola pública a minha vida inteira e fiz administração de empresas. Trabalhei muitos anos com recursos humanos e com marketing na área de treinamento e desenvolvimento de equipes. Então, a minha experiência corporativa de mais de 23 anos foi na área de desenvolvimento de pessoas. Até que, chegado um momento, eu quis migrar da área de treinamento, de desenvolvimento de equipes, para a área da educação. Então, eu comecei a me especializar na metodologia do ensino superior, na gestão e metodologias da educação à distância, e comecei a trabalhar, então, na área da educação, lecionando aí em algumas faculdades e lecionando também no Centro Paula Souza, nas escolas técnicas. Eu sou da ETEC Guaraci Silveira, 061, a escola do meu coração, né? Foi a que me recebeu, foi onde eu aprendi muitas coisas e tive ali o contato com os cursos técnicos do eixo de gestão e negócios e fui lecionar ali para aquela turma de jovens na parte da tarde, de adolescentes à tarde, de jovens um pouco mais maduros à noite, mas pessoas que tinham o perfil que eu tinha quando eu estudei escola pública no ensino médio, né? Pessoas com muita vontade de se dar bem ali no trabalho e buscando um curso técnico ali, ou de marketing, ou de administração, ou de RH, né? E o curso técnico de comércio. Então, eu passei 10 anos ali trabalhando, dando aula ali na Escola Técnica Guaraci Silveira. E depois desse período lecionando, eu me interessei por um processo seletivo interno que buscava professores na instituição para vir trabalhar com um projeto de mapeamento de processos na administração central. Então, eu falei, opa, eu conheço isso, conheço teoricamente, já tinha vivenciado em algumas empresas também, passado por um processo de BPM, né, de mapeamento, de gerenciamento de processos, me interessei e vim para a administração central com vontade ali de cooperar, né, com o que a administração central queria fazer em relação ao gerenciamento de processos. E estou aqui na administração central com um projeto coordenando um projeto que inclui o gerenciamento de processos e que acaba gerando outros projetos. Então, a gestão de projeto também começou a fazer parte da minha experiência, da minha vivência no dia a dia. E eu vou mostrar para vocês aqui como que a metodologia de trabalho, o modelo de gestão, né, gerenciamento de processos e gestão de projetos, como que eles andam juntos e como que eles podem ser muito eficazes ali na gestão de uma empresa, na gestão de um negócio,
né? E acaba que na gestão também da instituição que a gente trabalha. Muito bem. Então, essa aí é a Rosane. Eu sou da casa, nós estamos em casa. Eu estou muito à vontade de falar para vocês, né, da minha vivência dentro do Centro Paula Souza e, logicamente, que eu trouxe muito da minha experiência corporativa para isso que eu faço hoje aqui no Centro Paula Souza, tá bom? Então, olha só, para a gente chegar lá em gestão de processos, em gestão de projetos, a gente precisa falar um pouquinho, só dar uma pincelada de uma maneira bem ampla na administração de empresas. Como que dentro da administração de uma empresa, gestão de processos e gestão de projetos pode contribuir, tá bom? É nesse caminho que a gente vai seguir. Então, vamos começar aqui com uma pergunta, né? Com um questionamento. Quem não tem problema? Quem não tem problema na sua rotina, no seu dia a dia, na sua rotina administrativa, né? Nós estamos falando aqui, o público que está aqui hoje, as pessoas que estão aqui nessa sala, são da área administrativa, tanto de dentro da UGAF, quanto dentro da unidade de ensino. Então, quem é que não tem problema? Todos nós temos problemas nas nossas rotinas, na organização do nosso trabalho. Por exemplo, né, quantas vezes a gente passa por erro de informação? Chega para a gente uma informação errada e que a gente precisava muito para dar sequência, para entregar aquilo que a gente entrega. Quantas vezes a gente passa pelo erro do processo mesmo? Às vezes a ferramenta que a gente trabalha, o software, o sistema, ele não funciona, ele não abre naquela hora que a gente queria, ele trava, e quando a gente acessa aquelas informações que a gente precisava para dar sequência, para entregar o nosso trabalho, tem um erro ali e a gente precisa devolver, voltar com aquela informação de onde ela veio para que ela seja corrigida, né? Esse é um exemplo de erro, de dificuldade, de problema que a gente tem na nossa rotina. Lentidão, quem aí já vivenciou isso? Ah, meu Deus, eu precisava tanto dessa etapa, desse documento, eu encaminhei esse processo e ele não volta e eu não tenho resposta. Então, quantas vezes na rotina administrativa, na gestão das nossas tarefas, a gente põe a mão na testa e fala, ai, que coisa mais lenta. As nossas atividades, elas são muito fragmentadas, cada um faz um pedacinho, né, de todo aquele processo. Então, a gente acaba vendo que, às vezes, fica parado muito tempo num lugar e a gente dependendo daquela informação para seguir adiante, para entregar. Então, muitas vezes, a gente tem esse problema de lentidão. O outro grande problema que aparece, que é muito frequente, é o retrabalho. Erro de informação, lentidão e retrabalho são situações muito frequentes na área administrativa. Retrabalho é aquilo que você tem que fazer de novo. Você fala, não acredito, eu vou ter que fazer novamente, né? Então, acontece muito isso na área administrativa, são os problemas frequentes. E esses problemas frequentes geram o quê? A sobrecarga de trabalho, porque além de você ter que fazer aquilo que você tem para fazer, você tem que fazer de novo, você tem que esperar a lentidão, aquilo que está lento, você acaba tendo um acúmulo, uma sobrecarga de trabalho. Eu acredito que muitos de vocês aí compartilham desses problemas na rotina, no dia a dia. Se eu fosse pedir para você falar sim, eu acho que a maioria, né?
ia falar, eu passo por isso, eu passo por muitas situações de erro de informação, erro na ferramenta, de lentidão, de ter que fazer de novo, né? É muito frequente isso na área administrativa. Mas, então, o que os teóricos recomendam? O que resolve isso, né? Qual que seria a receita do bolo que resolve isso? A receita que funciona, né? É nesse sentido que a gente vai chegar lá em processo e projetos, ok? A receita, a recomendação dos teóricos passa pelo planejar, pelo organizar e pelo controlar atividades e dirigir pessoas. Às vezes acontece um equívoco da instituição querer dirigir atividades. Não, a gente só consegue dirigir pessoas. A gente não consegue controlar nem organizar pessoas. A gente consegue planejar, organizar e controlar ações, atividades e dirigir, liderar, motivar pessoas. É nesse caminho que a teoria nos recomenda. A gente precisa planejar as nossas ações, organizar as nossas ações, controlar as nossas ações e dirigir as pessoas. É nesse rumo que a teoria diz que funciona. É nesse caminho. Então, o papel dos gestores, o papel do gestor é muito importante. Separar essas questões. A gente não consegue controlar as pessoas, a gente tem que dirigir as pessoas. A gente controla os resultados, as entregas. Então, a gente é nesse sentido. Isso aqui é uma teoria antiga da administração. Eu imagino que tenha muitas pessoas formadas aqui em administração, mas a gente precisa saber que cada uma dessas etapas tem a sua função e ela é importante. Aqui eu só organizo as tarefas, eu não tenho tempo para planejamento. Vai ficar comprometida a entrega. Já é comprovado que nós precisamos sim planejar, nós precisamos sim organizar e precisamos controlar a qualidade das nossas entregas. Então, é nesse caminho que a gente vai chegar lá em gestão de processos e de projetos. E olha só, o que eu queria lembrar vocês, não faz diferença o tamanho da empresa. Se é um serviço simples de manicure, uma profissional só que quer prestar um serviço de manicure, ela precisa planejar, organizar e controlar suas atividades e precisa dirigir a sua própria vida, se organizar, ser líder de si mesma. Se é uma carrocinha de lanche de cachorro-quente, um trailerzinho de cachorro-quente, a visão administrativa, essas 4 etapas, elas precisam acontecer para que dê tudo certo na hora de servir o melhor lanche, o melhor cachorro-quente. Então, não faz diferença se a empresa é pequena ou se a empresa é grande. Uma Natura, né, que tem um parque, uma fábrica enorme, né? Eu consegui essa foto na internet ali a fábrica da Natura em Cajamar, né? Que tem salas de treinamento, escritórios, armazém, área administrativa, tem até um clube ali para os funcionários, uma montadora de carro com toda a tecnologia de ponta da NASA. Ela passa pelo mesmo processo de gestão. Planejar, organizar e controlar suas atividades e dirigir e liderar as equipes, liderar as pessoas. Então, tanto a empresa pequenininha quanto a empresa grande, ela precisa seguir nesse mesmo caminho. E outra coisa, não faz diferença se é do setor público ou do setor privado.
esse conceito se aplica e tem comprovação de eficácia tanto na empresa privada, que quer ter lucro, quanto na empresa pública, que quer servir o cidadão. A origem da gestão, da administração, nasce naquele mesmo lugar. Então, o que os teóricos recomendam e qual é a receita do bolo para que isso dê certo na nossa instituição? Tanto na administração central, que gerencia, que administra 297 escolas, quanto a própria administração da escola. Ali, a unidade 061, a 074, a 081, a 013. Qual é a receita do bolo, então, para a gente ter bons resultados? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho aqui, gente, nesse conceito, nessa teoria antiga da administração, mas que ainda faz muita diferença para os resultados de qualquer empresa e da nossa instituição também. Então, o que eu gostaria que vocês lembrassem, que planejar, organizar e controlar está relacionado às ações, às atividades, e dirigir está relacionado às pessoas. O contrário não funciona. Eu não consigo organizar pessoas, eu não consigo controlar pessoas, eu não consigo planejar pessoas. Eu consigo dirigir pessoas. E aí a gente vê que aqui a gente já precisa ter essa noção, que não existe controle. Pessoas é o fator de risco. Então, nós precisamos aprender a liderar, aprender a dirigir, porque pessoas é o melhor, é o maior e o mais importante recurso da nossa instituição, e por isso nós temos que ter essa habilidade de dirigir pessoas. Então, nós vamos entrar um pouquinho aqui, ó. O que é o planejamento? O planejamento é aquilo que a equipe gestora faz para tomar decisões em cima de informações e tomar decisões sobre os recursos que existem. Quais são os recursos que normalmente a gente tem numa empresa, numa instituição, numa escola, no Centro Paula Souza? Quais são os recursos? Nós temos recursos humanos, gente, nós temos recursos financeiros, dinheiro, nós temos recursos materiais de equipamentos e de bens, e nós temos recursos estruturais, prédios, sala de aula, telhado, parede, área comum das nossas escolas, o prédio, a sede da administração central, a sede velha onde era a administração central, cada infraestrutura das nossas escolas. Então, os gestores, quando eles fazem um planejamento, eles estão pensando no seguinte: com esses recursos, quais decisões nós precisamos tomar? E qual a informação que a gente tem para essa tomada de decisão? Então, é nesse sentido que o planejamento precisa ser construído. E esse planejamento, muitas vezes, ele vem lá de cima, da alta gestão, com planejamento estratégico. Cada coordenadoria faz seu planejamento tático, cada escola faz seu planejamento tático e cada departamento, divisão e núcleo faz o seu planejamento operacional. É tomada de decisão, é antes das coisas acontecerem, a gente tomar decisões. Então, a gente precisa ter noção dos recursos que a gente tem, das informações que a gente tem e da decisão que a gente precisa tomar. A organização, ela está embasada em como alocar esses recursos, como distribuir as tarefas, como coordenar essas atividades, como distribuir recursos de um lugar para o outro, né? E também a organização das tarefas do trabalho está na definição da equipe,
né, dos níveis hierárquicos, quem vai trabalhar onde, com o que, fazendo o que, e aí sim, olhando também para as competências das pessoas que trabalham. Então a gente organiza, a gente coloca uma ordem na casa, a gente precisa ter a visão organizada, estruturada dos departamentos, das unidades, do administrativo, do pedagógico. Então a gente organiza as tarefas. E aí a gente precisa dirigir as pessoas, liderar as pessoas. A gente precisa evoluir do trabalho em grupo, que é um trabalho onde você distribui tarefas, para um trabalho em equipe, que é um trabalho onde você distribui tarefas, mas todos têm um objetivo final. Todos enxergam que o fim, que a entrega é muito importante. Aí a gente já evoluiu daquele trabalhinho em grupo para um trabalho em equipe. E quando a gente distribui as tarefas, todos com um objetivo final, ou seja, todos querem entregar com qualidade, e ainda por cima, todos vestem a camisa, se dedicam, se envolvem com o trabalho, aí nós temos um time. Aí sim, a gente evoluiu de grupo para equipe, para time de trabalho, time com engajamento, time com a camisa vestida, time que não deixa a peteca cair, se um falta, o outro vai lá e cobre a falta daquele, time que se preocupa com o resultado final. Então isso é um pouquinho do detalhamento de dirigir. E, por fim, o controle, que é acompanhar o desempenho, é monitorar. Nós temos passos na gestão, passos na administração que precisam ser dados. E aí, quando a gente monitora esses passos, a gente sabe em quanto tempo a gente vai chegar no final, com que qualidade a gente vai entregar. Então, o monitoramento é muito importante. Saber da qualidade da nossa entrega é muito importante. Então, eu detalhei um pouquinho aqui essas 4 etapas da administração de empresas. E aí, eu queria mostrar para vocês que quando a gente tem a possibilidade de administrar, a gente pode também optar para o modelo de gestão de processos, que é olhar para os processos. O que é um processo? É a sua rotina, é o seu dia a dia, é as suas tarefinhas que você faz todo dia. Ele é contínuo. Todo dia você precisa processar aquilo está na tua mão, né? Periodicamente você muda os objetivos, mas é uma atividade contínua, ela não para. Agora já a gestão de projetos não. Projetos já vem com um começo, um meio e um fim. Projetos é o contrário de rotina. Projetos é quando eu identifico um grande problema, uma dificuldade, e ela é tão complexa que eu preciso tratar aquilo como um projeto, eu preciso estabelecer um objetivo para resolver aquilo em um determinado tempo. Se aquela solução for boa, se aquela solução valeu a pena para a instituição, a área da rotina incorpora aquela solução, leva para a rotina e ele deixa de ser projeto. Então, quando a gente olha para os nossos processos, a gente acaba analisando os nossos processos e identificando os grandes problemas que a gente não consegue tratar ali no dia a dia, na rotina. A gente precisa levar aquele problema para um projeto resolver. Um projeto que vai ter equipe, que vai ter objetivo, que vai ter tempo determinado, e a melhoria que aquele projeto traz vai impactar, então, os processos, vai impactar, então, as rotinas. Então, olha só, se a gente for falar um pouquinho mais detalhadamente de gestão de processos, né, a gente sabe aqui que se a gente for fazer um desenho do processo da secretaria da escola, um desenho do processo de gestão de patrimônio dentro da UGAF, um desenho do processo de compras que a UGAF executa, um desenho do processo
da supervisão acadêmica dentro da escola. A gente vai ter ali descrito as rotinas, as atividades, né, que da maneira que elas funcionam, que elas acontecem, né, aquelas ações que todo dia se repete, né, e aquele serviço que a gente entrega sempre, sistematicamente. Todo o processo de compras gera uma entrega, todo o processo de gestão de contratos gera uma entrega na qualidade da execução do contrato, né? Então, a gente tem ali uma repetição. E as operações, quando a gente tem os processos bem definidos, desenhados, o passo a passo, a gente tem ali nítido como que os procedimentos precisam ser estabelecidos, como que eles acontecem. Então, olha só, é um trabalho contínuo, o processo, ele gera resultados padronizados, não é cada hora você entrega de uma maneira, de um jeito, com uma qualidade, a gestão de processos gera resultados padronizados, ele é permanente, ele é replicável, ele corresponde a uma forma pela qual a organização trabalha. Vamos nos organizar por processos? Vamos ter os processos bem desenhados para a gente poder dar um padrão, uma qualidade para os nossos processos, né? E acaba que as entregas, elas melhoram. O cliente, nós que somos clientes uns dos outros, nós na área administrativa, nós somos clientes uns dos outros. Nós não estamos falando lá de fora do cliente que compra, nós estamos falando de um trabalhando com o outro. Acaba que a gestão de processos, ela agrega valor, ela imprime qualidade, porque a gente tem a visão do processo do começo ao fim, e a gente tem a preocupação de fazer dar certo. Então, olha só, na gestão de processos, a gente trabalha por etapas. Primeiro, a gente faz um desenho do nosso processo, como ele acontece, a gente faz um mapeamento do nosso processo, depois a gente faz uma análise crítica desse processo, que é perguntar quais são os problemas que a gente tem e o que a gente pode melhorar nesse processo. Então, a gente tem essa metodologia de trabalho, a gente faz uma análise crítica, depois a gente melhora esse processo. Pode ser que a melhoria venha por um plano de ação simples, porque o problema era simples de resolver. Mas pode ser que não, que o problema seja um problema gigantesco, crônico. E aí a gente tem que melhorar aquele processo com um projeto. É aí que a gente começa, na fase de transformação, de melhoria, a identificar que naquele processo um problema foi identificado que é mais complexo do que a gente imaginava, então nós não vamos tratar de maneira simples, nós vamos construir um projeto para tratar aquele problema. Aí a gente começa a transformar o trabalho, né? Além da otimização do processo nos dar projetos, a otimização de processos nos dá também novos manuais daquele processo, nos dá novas ferramentas de trabalho, e depois dessa melhoria é que nós vamos olhar para o desempenho, para as entregas, para os indicadores de desempenho. Então, olha só, quando eu mapeio o processo pela primeira vez, eu faço um CIPOC, um fluxo do processo, um descritivo do processo, essa é a entrega dessa etapa. Depois a gente faz a análise crítica, nós entregamos uma lista de problemas e uma lista de melhorias que podem ser implantadas. Depois na otimização do processo, a gente entrega novos fluxos, novos descritivos, que vão gerar, então, soluções de sistemas, novas ferramentas, novos manuais e novos projetos. E, por fim, nessa gestão de processos, nós vamos ali olhar para o desempenho, para as nossas metas, para os indicadores de desempenho. O CIPOC é uma ferramenta da metodologia de gestão de processos, muito simples de ser preenchida, onde você
descreve ali cada etapa do seu processo, onde você descreve quem te entrega as informações, de onde vem a informação, quais são as entradas de dados que você tem para processar e quais são as suas saídas e para quem você entrega. Então, olha só, um processo de compras. As unidades fazem, as unidades são os fornecedores, fazem as solicitações de compras, as informações das suas necessidades entram, a equipe ali do DMP processa, faz a licitação ou o pregão e sai o resultado daquele processo de compras, ou seja, sai a compra do equipamento ou sai a contratação do serviço e devolve para a área que solicitou. O processo, ele é muito simples de ser construído e de ser gerenciado, porque ele dá uma visão total para o gestor e para a equipe que processa. Então, olha só, um fluxo de processo, eu trouxe aqui um fluxo da UGAF, né? Que a UGAF tem vários processos. Ali dentro da UGAF acontece a proposta orçamentária, o monitoramento orçamentário, a solicitação de compras, o processo de compras mesmo, a liquidação, pagamento, adiantamento, os contratos de serviços, de recebimento. Isso aqui é do dia a dia da gente, que é da UGAF, o patrimônio, a contabilidade, o almoxerifado, todas essas caixinhas aqui são processos. E os processos de apoio hoje na UGAF são os projetos, os regionais aí com essa mediação entre as unidades e a UGAF, o sistema de informação que a gente tem, o GRP, tem o CIAF, e a normatização, as leis, as portarias que norteiam tudo isso. Então, um fluxo de processo seria abrir cada uma dessas caixinhas e desenhar o fluxo de cada uma dessas caixinhas aqui, para a gente ter a visão dos processos da UGAF e processos que começam muitas vezes nas unidades de ensino e terminam nas unidades de ensino. Então, o processo, ele transpassa, ele não acontece só num departamento, só numa divisão. O processo atravessa a instituição, né? Atravessa vários setores, várias coordenadorias, atravessa a unidade de ensino, né? Então, isso aqui é um fluxo que eu quis trazer para vocês terem uma noção, só que é um fluxo aqui dos macroprocessos da UGAF, né? O fluxo do processo seria abrir cada uma dessas caixinhas e desenhar os fluxos, que é o que a gente já vem fazendo há bastante tempo. E esse fluxo, ele gera novos manuais, ou seja, gera conteúdos para a gente treinar as pessoas na nova maneira de fazer. Esse fluxo, ele gera também ferramentas novas no GRP, no CIAF, ferramentas novas de trabalho. O próprio Teams, que a gente está usando agora em período de pandemia, é uma ferramenta para a gente poder trabalhar no teletrabalho, muito útil, muito eficaz, né? Então, o olhar para o processo, a revisão, a otimização do processo, gera novos manuais e novas ferramentas. E aí eu tinha mostrado lá para vocês, né, que processos é contínuo e projetos não. Projetos a gente tem começo, meio e fim. E aqui na fase de transformação, quando a gente tem o processo otimizado com novos manuais, novos sistemas, a gente tem também os grandes problemas que a gente precisa tratar por projeto. Não dá para tratar só com uma reuniãozinha, com um plano de ação rápido. A gente precisa estruturar em formato de projeto. Então, a consequência do gerenciamento de processos acaba nos levando para o gerenciamento de projetos. Então, quando a gente enxerga os problemas lá na análise crítica, a gente vê, olha, a comunicação precisa ser tratada como um projeto. O treinamento e desenvolvimento de equipes precisa ser tratado como um projeto. Sistemas, novas ferramentas de sistema da informação
precisa ser tratado como um projeto. Às vezes uma demanda de fora, um REINF, EFD REINF, ou um E-Social, como entregar informações para o REINF, como entregar informações para o E-Social. Vamos tratar isso como projeto, porque é complexo, tem datas externas, tem cronograma externo. Então, o projeto, ele pode ser, inclusive, usado para melhorar os processos. Porque se lá no processo a gente viu que o problema existe, a gente vem aqui e trata no projeto, acaba que a rotina vai ser melhorada, vai ser impactada, o processo vai ser melhorado, né? Então, é assim que a gente faz o link de gestão de processos, a gente vem para projetos, né? Então, olha só, o projeto, ele é construído por uma equipe, a gente chama as pessoas que têm competência naquela área. Comunicação, eu preciso ter pessoas que se interessam por comunicação. É sistema, eu preciso ter pessoas com competência na área de sistemas. E aí, dentro do projeto, a gente vai trabalhar, vai pesquisar, vai descobrir as boas práticas e vai estabelecer um objetivo para a gente resolver aquele problema. Então, um projeto, ele é um plano de ação muito mais bem elaborado, ele é um plano de riscos. Nós estamos correndo risco aqui no cumprimento dessa norma, dessa lei. Então, a gente pode usar um projeto para minimizar esse risco. E ele pode também ser um plano estruturado como usar os recursos que nós temos, né? Eficiência energética, né, recursos estruturais de manutenção e reformas das unidades de ensino. Nós podemos tratar isso como projeto, né? Para que serve? O projeto, ele nos aponta um caminho, ele é um mapa. Por onde que a gente precisa passar? Qual é a trilha? Qual é a direção que a gente precisa tomar? Qual é o rumo? O projeto norteia as decisões, norteia o passo a passo, né? E ele pode ser também uma planta de uma casa. Você construiu uma casa sem antes desenhar a planta, você corre muitos riscos. Então, o projeto, ele é uma ferramenta também de planejamento. Uma viagem que você vai fazer, você pode fazer um plano, um projeto, estabelecer objetivos, estabelecer quais os recursos você vai usar naquela viagem. Então, um projeto, ele antecipa aquilo que está para acontecer. Se ele for bem estruturado, nada vai pegar a gente de surpresa. Se o projeto for bem definido, bem delimitado. Então, o projeto, ele vem com 4 etapas, são as principais aqui. A gente tem já metodologias que falam de mais etapas, mas as principais, as que não mudam, é a fase de idealização, que é aquela hora que a gente está lá olhando para o processo, identificando os problemas do processo, vendo que aquele problema é sério, que ele não pode ser tratado de maneira simples. Então, a gente começa a idealizar, ver o cenário, o que nós vamos resolver com esse projeto. Depois a gente constrói um plano, estabelecendo objetivos, cronograma de trabalho. Depois a gente executa aquele plano que a gente desenhou e depois a gente monitora. O projeto está entregando mesmo? Ele está mesmo caminhando para resolver no rumo daquele problema? Nós estamos resolvendo o problema? E se a entrega for boa, a rotina absorve aquela entrega. Aquilo vira uma rotina e o projeto se encerra porque o projeto tem começo, meio e fim. Então, essas perguntas aqui são as perguntas que normalmente um projeto precisa responder. O que nós precisamos fazer? Por que nós temos que fazer isso? Quem são as pessoas que nós vamos envolver aqui? Quanto isso vai custar? Quanto tempo? Quando? Quanto tempo a gente vai levar para alcançar essas entregas?
onde nós vamos atuar e como nós vamos resolver esse problema, como nós vamos implementar essas ações. Um projeto precisa deixar evidente todas as respostas dessas perguntas. Se for um problema simples, rapidamente respondendo a isso daqui, a gente faz algumas ações e resolve aquele problema simples. Se for um problema complexo, com essas respostas aqui, nós vamos ter um projeto escrito, planejado, com cronograma de execução, para a gente poder implantar todas as ações que precisam ser implantadas. Então, quando eu falo que a gente está trabalhando por processos e por projetos, significa que a gente tem uma rotina ali dentro da coordenadoria, que a gente precisa mostrar o que está acontecendo. Então, a gente tem uma agenda de trabalho com várias ações. Isso demonstra, são informativos que demonstram a execução dos projetos. O que os projetos estão realizando durante a semana? A gente tem um cronograma de execução, às vezes semanal. A gente tem ferramentas aí que o próprio Teams, que a própria Microsoft, o Office 365 nos dá, que é o Planner, que é a ferramenta para a gente jogar lá todas as tarefas do projeto, para a gente poder acompanhar as datas de entrega, a prioridade, se é urgente, se é importante, qual é a equipe que está participando do projeto. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, essa visão de que uma boa gestão pode promover a gestão de processos, que pode promover também a gestão de projetos. Para construir esse material e para trazer essas informações para vocês, eu consultei o Chiavenato, que é um grande escritor na área de gestão, de teoria da administração, o Gitman, que é um autor de livros da área da administração financeira, então a gente encontra tudo ali focado na administração financeira, a Padrella, que é da literatura de gerenciamento de processos, e o Eduardo Montes, que é da literatura do gerenciamento de projetos. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço ao GAF por ter me convidado, e eu declaro aqui que eu fico muito satisfeita de ver todas as ações que a UGAF tem feito nesse sentido aqui do que a gente conversou. Vamos aí manifestar a nossa gratidão aí para a Rosane. Muito obrigado. Eu acredito que essa temática starta para nós, né? E abre também a nossa mente para situar o que nós estamos falando, partindo da onde nós estamos referindo, que é falar dessa gestão que envolve tanto a parte dos processos como dos projetos, como a Rosane trouxe aí com excelência para nós. Então, eu vou dar aqui por encerrado essa primeira parte da Rosane. Com gratidão imensa aí, Rosane.